climáticas, lítio no Vale do Jequitinhonha, cuidado com as nascentes e muito mais. E para essa conversa especial, convidamos alguém que entende e vive tudo isso de perto. Rony, técnico da Emater, que acompanha de perto a realidade do campo e do meio ambiente na nossa região. Rony, seja bem-vindo ao nosso Educast. Obrigado, Helena. Obrigado, Gustavo. Rony, para começar, conta um pouco para a gente sobre você. Como começou o seu trabalho na Emater e o que te motivou a trabalhar diretamente com o meio ambiente, a agricultura e sustentabilidade. Bom, mais uma vez, bom dia, né? Eu tenho, na verdade, toda uma vida como extensionista agropecuário da Emater, né? Eu tenho 32 anos que eu atuo como extensionista agropecuário da Emater. Já passei por várias cidades de Minas Gerais, já passei por várias cidades, né, com biomas diferentes, com situações climáticas diferentes, né? E hoje eu estou já há 13 anos, né, vamos fazer 13 anos, que eu estou em Padre Carvalho, atuando como extensionista agropecuário da Emater. Eu sou formado aqui, né, eu até recomendo para vocês, no Instituto aqui de Salinas. Quando me formei, ainda não era instituto, era a antiga EAFES, né, Escola Agrotécnica Federal de Salinas. E entrei para a Emater como técnico, né, em agropecuária. E ao longo aí desses anos eu fiz engenharia ambiental, né, e sou também pós-graduado em ESG, Environment Social Corporate and Governance. E atuo já há 13 anos aqui na Emater de Padre Carvalho. Neste mês está acontecendo um evento que está chamando a atenção do mundo todo, a COP30, no Belém do Pará. A escolha não foi à toa, né? A Amazônia é a maior floresta tropical do planeta e tem papel fundamental no equilíbrio climático. Sim, a COP30, ela, sem dúvida nenhuma, é o assunto do momento, né? É muito comentado aí nas mídias sociais, nas mídias televisivas, e é a Conferência do Clima, né, da ONU. A COP, ela veio aí, ela tem a participação aí do mundo inteiro, praticamente, alguns países com uma maior atuação, outros com uma menor atuação, mas o mundo inteiro está presente na COP30 lá no Pará, né? Aí vários governos, diplomatas, cientistas, estudantes, sociedade civil, né? Enfim, todos participando e em busca de soluções para quê? Soluções para as crises climáticas que nós temos vivendo aí, que nós estamos vivenciando e que, na grande maioria das vezes, é causada por nós, seres humanos. A grande maioria das vezes é causada por nós, esses meros mortais que estamos aqui vivendo nessa terra e, vamos dizer assim, no resumo, popularmente falando, dando trabalho para o nosso meio ambiente. Então, a COP ela veio para isso. A COP ela reúne aí vários países. Nós já estamos aí na 30ª edição, né? Ou seja, há 30 anos que nós temos discutido, acho que se não me engano, apenas um ano na época, no período nós tivemos aí vivenciando a pandemia, apenas um ano que não teve a COP, né? E com essa busca incessante de buscar soluções para, pelo menos, mitigar, amenizar essa nossa situação caótica do clima que nós estamos vivendo. Eu acho que isso iniciou, eu não sei se vocês têm conhecimento, imagino que sim, mas desde a ECO 92, né? Desde a ECO 92 que aumentou um pouco mais essa preocupação aí com a situação climática que nós estamos vivendo a nível mundial. Não só no Brasil, mas a nível mundial. E a COP é um momento, é um local exatamente para discussão disso. E o que está, vamos dizer assim, me deixando mais feliz, que está sendo mais marcante, né, nessa COP desse ano, que está sendo realizado no local bem apropriado, como você mesma disse, Milene, que é o local que é considerado desde há muito tempo aí, o pulmão do mundo, né, que é a região da Amazônica. O que está me deixando assim mais feliz com essa COP é porque está sendo buscado não só discussões,
Está sendo buscado nessa COP ações práticas, que é o que nós devemos fazer, que é o que nós devemos buscar, né? Nós estamos aí vivenciando nessa COP uma grande preocupação e já buscando recursos, inclusive, para isso, que é para a transição energética, né? Os combustíveis fósseis, que nós sabemos, são os maiores poluentes da atualidade. E essa transição energética que está sendo buscada lá na COP30, ela vem de encontro, ela vem realmente para trazer algo prático para ser implantado, para que essa nossa preocupação, para que essa nossa degradação ambiental, ela seja reduzida. Tá certo? Então, Rony, explica para a gente qual a importância da COP30 e o que esse momento representa para o Brasil e para nós aqui como jovens e cidadãos. É isso mesmo que eu acabei de dizer. Eu até fiz um resumo aí, né, sobre todos os aspectos dessa importância, né? É exatamente isso. É a preocupação prática em buscar uma solução, em buscar mitigar, em buscar amenizar a situação climática do nosso país. Aqui no Vale de Jequitinhonha, especialmente na região de Salina, a exploração do lítio já é realidade e tem gerado muitas expectativas e preocupações. Rony, quando falamos de lítio, quais são os benefícios que isso pode trazer para a cidade e para a região? E quais são os riscos ou impactos ambientais que precisam ser pensados antes que esse processo avance? O lítio hoje, ele já é uma realidade para a nossa região, para o nosso Vale de Jequitinhonha. Eu, há mais ou menos uns 15 anos atrás, eu trabalhava ainda em Santa Cruz de Salinas, e nós visitamos a Companhia Brasileira de Lítio, lá em Divisa Alegre. Até então não se falava tanto em lítio, né? Isso começou há pouco tempo, quando nós começamos, até indo de encontro ao que eu mencionei, que é a transição energética, quando nós começamos a falar muito em baterias eficientes, em baterias com eficiência, né? E o lítio é o principal componente para essas baterias. Então, quando se falou, quando se começou a falar em carro elétrico, em baterias de alta eficiência, que o lítio começou a despontar. E, felizmente ou infelizmente, eu vou mais para o felizmente, descobriu-se uma grande quantidade de lítio aqui na nossa região. Aqui entre os municípios de Salinas, Coronel Murta, Araçuaí, Itinga, e eu imagino que até aqui para a região bem próxima de nós, Rubilita, aqui, nós temos lítio. Tá? Eu diria que é um mal necessário. É um mal necessário. Assim como nós temos aqui em Padre Carvalho, em Josenópolis, Grão-Mogol, o que eu chamo de mal necessário, que é o reflorestamento, né? Que é o eucalipto, o pinus, que eu chamo de mal necessário, o lítio também pode ser um mal necessário. Como também nós temos aqui na região, na iminência aí de se inicializar, não sei se daqui um mês, se daqui um ano, daqui 10, que é a questão do minério de ferro, também poderá ser um mal necessário. O lítio, por exemplo, nós temos hoje poucas jazidas de lítio no mundo. No mundo. Temos aí, se não me engano, Argentina, Chile, no deserto do Atacama, China e Brasil. São poucas as jazidas. E o Brasil está se consolidando como um grande produtor de lítio, que é necessário. Então, de benefícios que esse lítio pode trazer, sem dúvida nenhuma, uma melhoria significativa na nossa economia, na economia regional. Uma geração de emprego muito grande, que já está acontecendo na região lá de Araçuaí e pode também vir para nós aqui. Geração de emprego, geração de renda, melhoria nas questões econômicas. Agora, nós jamais poderemos, aí entra a sociedade civil, entra as entidades não governamentais, entra o poder público, os políticos, jamais poderemos deixar que esse lítio, mesmo com sua importância, seja explorado sem as preocupações com o meio ambiente. Sem as preocupações aí com a nossa fauna, sem as preocupações aí com a nossa flora, sem as preocupações aí com as questões culturais que nós temos que deixar, que abordar também. Tá? É como eu disse, é um mal necessário. Precisamos. Pode ser bom para a economia, para a região, sim, mas nós jamais poderemos permitir, e aí nós devemos contar com uma gama aí de
de pessoas e entidades e autarquias que podem nos ajudar, não podemos jamais deixar a questão ambiental de lado. Agora você me tirou uma dúvida aqui. Dentre esses países que você falou, qual deles tem maior, né, coisa de meio ambiente? Trabalha mais com o meio ambiente? Todos esses países, eles, a partir aí de um determinado período, eles já têm essa preocupação. Muitos começaram, por exemplo, no Chile, começou a exploração de lítio sem preocupação nenhuma ambiental. Só chegava lá, cavava um buraco, cavava uma terra e explorava. Hoje não. Hoje todos esses países, eu não saberia dizer para você que qual que às vezes atua com mais intensidade nessa questão ambiental, mas todos já têm uma pequena preocupação. E para o Brasil, qual é a importância de estar sendo descoberto isso aqui agora na nossa região? Que os erros que foram cometidos por outros países, nós já não precisamos cometer mais esses erros. Eu diria, por exemplo, eu citei o minério de ferro, que também está aqui na nossa região, e vai causar um impacto tremendo quando se iniciar, né? Geração aí aqui para a região de Grão-Mogol e Padre Carvalho de 6 mil empregos diretos. Imagina o que é isso. A nossa população é 5 mil e poucos. Imagine jogando mais 6 mil pessoas aqui dentro. Um dos problemas que nós poderíamos ter, né, a questão aí das barragens para guardar o rejeito, no caso do minério de ferro. O lítio nem tanto, mas no caso do minério de ferro. Essas barragens eram feitas, a gente chamava de barragem a montante. Extremamente perigosas, como nós vimos lá em Brumadinho, né, ceifando muitas vidas e acabando com o meio ambiente daqueles locais, como nós vimos em Mariana. Esse tipo de barragem, hoje, ele não é aceito mais. A tal da barragem a montante. Ou seja, desse problema, quando se iniciar esse minério aqui, nós estaremos livres. Ou seja, os problemas ambientais, os problemas que esses países tiverem, nós talvez, se realmente se preocupar com essa questão ambiental, nós não os teremos aqui na região de Salinas. Agora falando especificamente de Padre Carvalho. A retirada da vegetação das margens dos rios e córregos é uma das principais causas do assoreamento por aqui. Essa questão da degradação ambiental, a degradação aí das nascentes, ela ocorre principalmente devido aí ao desmatamento indiscriminalizado, uso inadequado do solo. A gente da Emater preocupa muito com o uso do solo, você explorar um solo da forma correta, né? Fazer uma curva de nível, fazer um terraceamento, né? Essa degradação ela se dá também pelo uso de produtos químicos, de resíduos químicos, né? E a gente sabe que quando uma nascente perde a sua vegetação, quando há o desmatamento dessa nascente, e infelizmente, Padre Carvalho, nós ainda temos muito, né? Hoje já se tem uma consciência mais tranquila, uma consciência mais positiva com relação a isso. Porque antes, talvez aí os nossos bisavós, os nossos tataravós, os nossos avós, quais eram as terras que eles procuravam para cultivar? Eram as terras próximas às nascentes, que são as melhores terras, normalmente são as melhores terras. Então era desmatado aquilo, era retirado, era suprimida a vegetação para explorar, para plantar uma cultura, para plantar ali uma maniva, para plantar ali um milho, feijão. Felizmente, essa ideia já ficou no passado. Nós hoje, através aí de muita palestra que nós já fizemos, muita conversa, muita orientação, nós sabemos que os nossos agricultores hoje já têm essa consciência de não desmatar uma nascente, de não deixar esse solo exposto. O solo, quando fica exposto, ele não absorve a água, é o contrário, a água ela vai bater uma gotícula de chuva ali naquele solo, vai retirar aquele solo e vai carregar para entupir as nossas nascentes. Infelizmente, isso ocorreu muito, mas hoje nós já estamos com uma consciência mais tranquila em relação a isso. Os nossos agricultores já estão preocupados já com essa questão de preservação aí das nascentes, das nossas matas ciliares, que também são importantes.
Então, Rony, o que nós podemos fazer de forma prática para recuperar e proteger as nascentes da nossa região e quais dessas ações realmente faz a diferença? Uma nascente, no momento, uma nascente, uma mata ciliar, no momento que você não mexe com ela, já é um ponto extremamente positivo. Por quê? Muitas vezes você vai antropizar muito uma nascente, uma mata ciliar, vai trazer uma vegetação que não é dela, você pode até estar interferindo de forma negativa naquela biota, naquele meio natural que tem ali. Então, muitas vezes, para uma nascente, o que a gente mais precisa fazer é basta cercar essa nascente para deixar ela se regenerar naturalmente. Agora, o principal não é o cercamento de uma nascente, não é uma mata, não sei, recuperar com vegetação. O principal é mexer na consciência de cada um. O principal é a consciência de cada pessoa de que deve se preservar aquele meio natural que nós temos. Na sua visão, o que ainda falta para que a coleta seletiva funcione de verdade aqui em Padre Carvalho? Boa pergunta. Coleta seletiva, ela é, eu diria que é assim, é muito difícil, né? Ela é extremamente complicada. Para vocês terem ideia, eu estava lendo recentemente, há uns 15 dias atrás, não chega a 10% a nível de país, não chega a 10% o que se faz de coleta seletiva no nosso Brasil. Não chega a 10%. Tá? Eu trabalho muito a questão dos 4 R's. Vocês já viram falar, né? Dos 4 R's. Que é reciclar, repensar, reduzir, reutilizar e reciclar. Tá? Repensar o quê? Repensar o que nós estamos fazendo. Repensar o que nós estamos consumindo. E o quê? Parar com esse consumo desenfreado que às vezes nós temos. Reutilizar o quê? O que você puder reutilizar antes de ser descartado, você reutilizar. E o reciclar, que é o mais importante e que ainda é pouco praticado no nosso país. Pouco praticado. Acho que nós não chega a 20% do que poderia ser reciclado no nosso país, que é reciclado. Para vocês terem ideia. O que, vamos dizer assim, o que gera alguma renda, que eu vou lembrar para vocês aqui, que é a questão, por exemplo, das latinhas de alumínio, né? As latinhas de alumínio, o pessoal anda doido atrás de latinha de alumínio. Por quê? Porque gera uma renda maior, é um produto mais caro, que também está valendo, não deixa de não valer. Mas você pega aí o plástico, o papel, o papelão, que são produtos mais baratos, vamos dizer assim, para a reciclagem, eles não são tão desejados para a reciclagem por quem promove isso. Tá? Agora, o maior problema da coleta seletiva, não só em Padre Carvalho, mas a nível de Brasil, eu acho que é a questão da pouca infraestrutura, que nós temos para realmente fazer essa coleta seletiva. Porque não adianta nada na sua casa, Milena, na sua casa, Gustavo, você separar ali resíduo sólido, resíduo orgânico, né, plástico, não adianta nada você separar aquilo na sua casa, se chega ali num caminhão coletor de lixo e mistura tudo ali naquela betoneira, naquele caminhão de lixo ali, e vai ser jogado no aterro sanitário tudo misturado. Né? Então não adianta nada se não tivermos essa estrutura, tá? Essa infraestrutura que é necessária realmente para se fazer essa seleção que a gente começa em casa, aí vem a consciência da população, a consciência das famílias, né? Mas não adianta nada a gente fazer se não tiver essa estrutura. Não adianta nada. A prefeitura hoje, por exemplo, destina os seus resíduos em Montes Claros. Não pode usar mais o antigo lixão que tinha aqui. Isso é pago. Só que, infelizmente, ainda não tem ainda aquela condição de estar separando esses materiais da forma que deveria ser separado para poder fazer realmente essa reciclagem, né? essa coleta seletiva. Tá? E aí eu vejo igual, por exemplo, vocês aqui na escola. Eu acho que,
incentivar a educação ambiental nas escolas, principalmente, ainda é o melhor caminho. Ainda é o melhor caminho. Ou que seja aí na preservação de nascentes, das matas ciliares, que seja aí na reciclagem, né? Ainda é o melhor caminho. Porque vocês é que são o nosso futuro. Hoje eu estou como técnico da Emater, há 32 anos. Talvez amanhã você esteja aqui me substituindo. E você já adquirir essa consciência é o que realmente vai pesar para o nosso futuro. A gente vê que é uma pouca parte da população que realmente se preocupa em fazer essa separação de lixo, né, de material orgânico, de reciclagem. Muito pouco, muito pouco. E assim, olha só, eu trabalhei numa cidade chamada Cristália, não sei se vocês conhecem. Eu trabalhei 9 anos em Cristália. O prefeito, na época, ele tinha uma consciência ambiental já. Eu trabalhei em Cristália até de 93 a 2002. Ele tinha uma consciência ambiental tremenda. Ele chama Evaldo Gêner, uma pessoa extremamente competente, e ele já tinha essa consciência ambiental. Então, ele criou, lá na ocasião, ele conseguiu um projeto para se montar uma usina de reciclagem de lixo. E nessa usina, a gente produzia muito adubo, utilizando os materiais orgânicos. E, infelizmente, quando o Evaldo deixou a prefeitura, o prefeito que entrou, infelizmente, não quis dar continuidade. Infelizmente, não quis dar continuidade. Então, ainda falta por parte dos nossos administradores, não estou generalizando, mas ainda falta por parte dos nossos administradores, por parte da nossa população, como você disse, Gustavo, ainda muito pouco o que se faz ainda de realmente seletividade dentro das nossas próprias casas. Ainda é muito pouco, mas falta principalmente vontade política para que isso realmente funcione. Betinho? E a gente percebe muito, né, que o planeta Terra, ele já está dando vários sinais de alerta, né, como secas mais longas, chuvas mais fortes e o calor muito extremo. E na sua opinião, Rony, como as mudanças climáticas já estão afetando o nosso cotidiano aqui no Vale? E como podemos nos preparar para esse novo cenário? Infelizmente, desde o início, nós estamos falando aqui, a culpa, na sua grande maioria, é nossa mesmo. Esses eventos climáticos, eles desde há muito tempo no passado, que eles ocorrem. A gente já viu falar aí, é bíblico, né, de seca, já viu falar aí de excesso de chuvas, né, de inundações. Porém, nos últimos tempos, infelizmente, aí, em função das nossas ações, das nossas atitudes, isso tem se intensificado e muito. E muito. Quem de nós aqui já tinha visto falar, para vocês terem ideia, em um tufão, em um furacão, um tufão no Brasil? Nós tivemos agora, lá no Paraná, né, causando aí perdas de vidas, causando aí uma destruição de 90% de uma cidade. 90% de uma cidade, vocês imaginam o que é isso? E isso, infelizmente, é em função das nossas atuações. Emissão de gases, redução da camada de ozônio, né? Infelizmente, é em função das nossas atuações. Na nossa região, o que nós temos? Principal ponto. E aí nós, às vezes, falamos só aí de uma seca. Falamos aí só de um excesso de chuvas, né? Mas nós não lembramos a consequência disso. Vocês sabiam que na nossa região, antigamente, nós tínhamos aí 7, 8 meses de chuva. 4, 5 meses de estiagem, vamos dizer assim. Hoje isso está invertendo. Hoje nós temos 8 meses de seca, 8 meses de estiagem e 3, 4 meses de chuva. Reflete em quê? Além desses desastres que nós mencionamos aqui, que está sendo aí amplamente divulgado nas mídias sociais, nas mídias televisivas, nós temos aqui, na nossa região,
uma queda tremenda de produtividade. Uma lavoura que antes produzia 20 sacos de milho, ela hoje está produzindo 5. Uma lavoura de feijão que produzia 20 sacos de feijão, ela está produzindo 3, 4. Isso, infelizmente, é em função dessas questões ambientais. Então, é um desastre, não, às vezes, nem tão visível, que nós temos e que tem que ser observado. Essa redução da produtividade resulta em quê? Redução de alimento, redução de comida para nós. Quando o capim não desenvolve, ele reduz o quê? Ele reduz o alimento para o gado. Esse gado também nos alimenta. Então, muitas vezes, esse desastre que está aí subentendido, que às vezes a gente não enxerga ou não preocupa, às vezes até por não saber, ele é pior do que o desastre físico que acontece momentaneamente em algumas situações. A gente vê também, né, igual uma das consequências das nossas ações foi a onda de calor que veio em 2023 e uma mais recente agora é o furacão Melissa, né, que vem mais pro sul do Brasil. E Rony, quais são hoje os maiores desafios ambientais no nosso município e qual o papel da própria comunidade na proteção do meio ambiente e o que cada pessoa pode fazer? Vocês já ouviram falar muito, né, da história do beija-flor, né? A historinha do beija-flor. O beija-flor ali no incêndio, na mata, e o beija-flor indo lá e apanhando uma gotícula de água e tentando apagar aquele incêndio. É o que nós devemos fazer. Nós temos que lembrar da historinha do beija-flor e cada um de nós, mesmo que pequeno, cada um de nós fazer a nossa parte. Lembrar que nós precisamos do meio ambiente, lembrar que nós dependemos desse ambiente equilibrado, lembrar que nós é que estamos sendo causadores de uma intensificação dos desastres naturais em nosso país e no mundo. E cada um de nós fazer essa pequena parte. Cada um de nós fazer dar essa pequena contribuição para que nós possamos tentar reverter essas situações. Um dos maiores desafios que a gente vê aqui para nossa região é as queimadas, né, que a gente vê bastante. E essas queimadas, elas prejudicam bastante a fauna nossa e também a questão dos agricultores, né? A queimada, Gustavo, é uma opinião pessoal, ela para mim é um dos piores desastres que tem para o meio ambiente, chama-se queimada. Ela infla o nosso ar de produtos tóxicos, ela destrói a nossa fauna, ela destrói a nossa flora, ela destrói o nosso solo. Quando eu estou falando para alguns agricultores sobre o que é uma queimada, eu cito para eles o exemplo de um tijolo. O tijolo é um pedaço de barro moldado e queimado. É uma das piores coisas que pode existir, né? Claro que é tudo um conjunto que nós temos que estar evitando. Mas a queimada, para mim, ela é um dos piores desastres ambientais que existe. Tá? E o pior é pensar que isso tudo é causado pelo ser humano. É o ser humano que às vezes pega ali um palito de fósforo e começa esse desastre. É o ser humano é que causa isso. A maioria desses problemas, a maioria das queimadas são causadas pelo ser humano. E sabendo o que ele está fazendo. Infelizmente. Agora você explica aqui pra mim que eu tô com uma dúvida. De onde que surgiu o nome COP30? De onde que eles tiraram isso? Aí chegou e falou, não, vai ser COP30. A COP, na verdade, a COP é um tema, é um termo em inglês que quer dizer Conference Parties, Conferência das Partes. Tá? Por que Conferência das Partes? Está fazendo uma referência aí a várias nações
se não me engano, depois a gente pode até pesquisar isso, mas já está sendo gravado, né? Se tiver errado, depois vocês editam. Se não me engano, uma referência a 197 nações, tá? Que daram em fazer esse pacto ambiental aí da ONU em prol do meio ambiente. Então, Conference Parties. Tá ok? A gente vê que essa questão do meio ambiente é tão grande hoje em dia que vários países, mesmo sendo um contra o outro, tendo guerras, eles se reúnem para discutir essas questões, né? Sim, sim. Hoje, por exemplo, praticamente o mundo inteiro está em Belém, lá no Pará, discutindo essas questões, né? Como eu disse no início aqui, infelizmente, alguns países com uma preocupação maior, outros menor, né? Infelizmente, os países mais industrializados são os que menos preocupam. Por quê? Porque aí mexe com a economia deles, mexe com a economia deles. Então, eles tendem naturalmente a preocupar menos com essa questão ambiental, tendem naturalmente a preocupar menos com a emissão de gases, né? Porque o que gera Infelizmente, é lucro, essa a realidade, né? porque o que gera lucro para eles é a exploração da matéria-prima, né? Também, né? E a não preocupação hoje existem tecnologias, por exemplo, a emissão de gases. Existem tecnologias hoje com filtros altamente eficientes que poderiam jogar aí um mínimo de gases nocivos aí para o nosso meio. Só que, às vezes, para uma grande empresa dessa instalar um filtro é muito oneroso. Então, eles preferem não instalar. Eles preferem despejar aí para nós respirarmos, para ficar aí na atmosfera, uma infinidade de gases tóxicos aí, que é o que está arrasando aí com o nosso meio ambiente. E a gente pode usar como exemplo também com um papelzinho de bala, com a poluição, né? Você joga se você, a escola. Não, é só um papel de bala, vou jogar ali, joga na rua. Aí outra pessoa vê e fala, não, é só um papel de bala. E isso vai gerando uma poluição, né, no meio ambiente. Papelzinho de bala talvez não fizesse a diferença, mas 1 milhão de papelzinhos de bala faz muita diferença, né? E é aquilo que eu mencionei, a historinha do beija-flor. Esse papelzinho de bala pode ser aquela gotícula que você descarta da forma correta, pode ser aquela gotícula de água que o beija-flor levou tentando apagar aquele incêndio. E pra você ver como o ser humano é, né? Porque o lixo pode estar aqui do lado, mas ele prefere jogar no chão do que no lixo. Exatamente. Eu ontem estava lá na porta da Imater e vendo uma senhora passar comendo um saco de pipoca, né? Uma pipoca que estava dentro de um saco. Ela terminou de comer a pipoca e simplesmente jogou na lateral. Simplesmente nem olhou se tinha alguma lixeira perto, se tinha algo perto para ela fazer o descarte correto daquela embalagem e já jogou na lateral. Então falta ainda um pouco de conscientização dessas pessoas, né? É como eu falei sobre vocês aqui, né? Vocês é que são o nosso futuro, vocês é que vão estar direcionando esse caminho correto aí para que nós tenhamos esse futuro melhor, principalmente quando se trata aí de meio ambiente, quando se trata de sociedade, quando se trata aí da vida em cima desse nosso planeta. Engraçado que ela pegou e fez isso bem na frente da Emater, né? Que Na frente da Emater. que é E não só na frente da Emater, na frente, acho que Não, tinha você várias vê porque pessoas, passa na frente. várias pessoas olhando, né? já pega e faz isso na frente de quem cuida do meio ambiente. E para finalizar, qual mensagem você daria para as pessoas sobre o meio ambiente, especificamente para os jovens, né? Porque na maioria das vezes é os jovens que causam isso também. Para os jovens é isso, a gente buscar essa consciência positiva de que realmente nós temos que preservar. Hoje nós não temos escolha mais para definições se sim ou não. Nós somos obrigados a preservar. Então é despertar essa consciência em vocês que são pessoas politizadas, pessoas que realmente têm essa compreensão, para que vocês levem essa mensagem também para os mais velhos e direcionem também para os mais jovens. É o primeiro ponto. Outra questão é nós entendermos aí que o meio ambiente, ele é a base da vida no planeta. Ele é a base da vida no planeta. É esse meio ambiente que fornece todos os recursos naturais que nós precisamos para sobreviver, né? Fornece aí a água,
Vocês sabem disso, que o ser humano não consegue viver mais que 72, mais que 3 dias sem água. Então, é esse meio ambiente que fornece essa água. É o meio ambiente que fornece o alimento, né? É o meio ambiente que fornece aí, como vocês já mencionaram, até o lítio, matéria-prima para muita coisa, desde que se usado corretamente. Então, sem dúvida nenhuma, é nós lembrarmos que esse meio ambiente que nós devemos preservar é a base da vida no planeta. Eu vendo você Certinho? falando que o ser humano consegue viver 3 dias sem água. Aí eu lembro de alguém que vive no meu convívio lá em casa, né? Que não toma água, toma coca. É só que toma, não gosta de Eu água. sei até de quem você está falando. Até pra tomar um remédio, até pra tomar um É com remédio, refrigerante, é com né? refrigerante. Eu bebo bastante água. Eu carrego, às vezes, uma garrafa de 5 litros de água no carro. E, às vezes, eu volto com ela vazia. Bebo muita água. Certinho, gente? Beleza? Obrigada, Rony, pelo convite, por ter tocado nesse assunto, né, que faz abrir a mente de muitas pessoas e fazer refletir sobre esse assunto que é muito importante para o nosso planeta. E a você que está nos assistindo, muito obrigada e até o próximo.